Bom dia! Hoje, dia 27 de junho de 2025, sexta-feira. Continuamos na história e na saga de José do Egito. Lembram? Ontem ele acabou na cadeia e acabou já se tornando o braço direito do carcereiro. Deus está sempre com José. E Deus vai mostrar esse poder a partir de agora com José interpretando sonhos. Capítulo 40 de Gênesis, versículo 1 até o final, versículo 23. José explica dois sonhos. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: "Por que vocês estão com essa cara tão triste hoje?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que estes sonhos querem dizer." "É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos", disse José. "Vamos, contem o que sonharam." Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e ele disse: "Sonhei que na minha frente havia uma parreira, que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei." José disse: "A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito, e mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia." Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: "Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam destas comidas." José explicou assim: "O seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias também. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne." 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho, de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Até aqui o texto do capítulo 40 de Gênesis. A vida de José não é fácil, mas Deus sempre está com ele. E vejam que Deus usa caminhos que talvez nós não entendamos e talvez nós ficássemos meio que assustados ou duvidando que Deus estava conosco. José não. José sabia que Deus estava com ele, que Deus poderia mudar a sua sorte de uma hora para outra. Quando os 2 funcionários foram parar na cadeia, quando tiveram os sonhos, Deus revelou a José o que os sonhos significavam. Deus preparou o copeiro para, na hora certa que Deus tinha marcado, registrado no seu livro, lembrar-se de José. O copeiro não lembrou de falar de José quando foi reposto ao seu título, quando voltou a trabalhar com o rei. Mas Deus sabia o que estava fazendo e Deus sabia a hora certa. Devemos entender que muitas vezes, quando as coisas não acontecem no momento que nós esperamos ou queremos, talvez não seja a hora de Deus. Nós queremos que seja a nossa hora, mas Deus sabe, melhor do que qualquer um de nós,
qual o melhor momento para cada vitória, para cada passo que damos em nossa vida. Desculpem. Deus, na sua graça, sempre está à frente de nós, cuidando para que façamos o correto, que esperemos o tempo certo e que deixemos Ele preparar a nossa vitória. Pense nisso. E amanhã vamos continuar com a história de José. Mas hoje vamos a orar, a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que tenhamos a paciência de saber que o nosso Senhor sempre tem o tempo correto para cada passo que damos. E se o ouvirmos, prestarmos atenção naquilo que Ele faz por nós, talvez, e só talvez, consigamos aguardar sem ansiedade a vitória que Ele tem preparado para cada um de nós. A nossa ansiedade, por vezes, é nossa inimiga e atrapalha os planos de Deus para a nossa vida. Fique sempre certo de que Deus faz o melhor por cada um de nós. Bom dia.